A paz do Senhor, meu querido e amado irmão, minha querida irmã do nosso devocional Sempre Pentecostal. Que alegria poder estar aqui mais uma vez com você para lermos a santa palavra do nosso Deus. Aleluia. Hoje aqui na Flórida a temperatura esfriou e por isso, nós estamos aqui mais agasalhados um pouquinho para poder superar o pouquinho de frio que de repente daqui a pouquinho, e a semana que vem já a temperatura já volta ao normal. Mas deixando isso à parte, a meteorologia à parte, vamos ao que interessa, a santa palavra de Deus. Se essa é a primeira vez que você está aqui conosco, não esqueça de poder se inscrever no canal, de colocar as notificações, de dar aí o seu joinha, mas também, principalmente, que você possa deixar uma mensagem para nós. E mais importante ainda, compartilhe a palavra de Deus com outras pessoas. Amém? Muitas vezes nós podemos dizer, irmã Vânia, eu não sou aquele tipo de pessoa que gosto de falar, que gosto assim, não consigo me expressar muito, mas eis aí a chave para você. Podemos fazer algo para o reino de Deus pelo simples fator de nós compartilharmos a palavra de Deus. Amém? Portanto, vamos lá. Hoje nós vamos continuar no capítulo 106, nós estamos quase no finalzinho dele, mas ainda existem algumas histórias importantes que nós vamos ver ainda durante a próxima semana. Portanto, hoje, quinta-feira, vamos ler o Salmo 106, do verso 32 e 33. São apenas 2 versículos, mas que têm uma dimensão tão profunda para as nossas vidas, como crentes nos dias de hoje, que nós devemos estar atentos a ela. Amém? Portanto, vamos lá. Diz assim: indignaram-no, ou seja, indignaram ao Senhor, o povo indignou a Deus, também junto às águas da contenda, também chamado de águas de Meribá, de sorte que sucedeu mal a Moisés, por causa deles, por causa do povo. Porque irritaram o seu espírito, ou seja, irritaram o espírito de Moisés, de modo que falou imprudentemente com os seus lábios. Amém? Muito bem. Estes 2 versículos, curtinhos, mas o salmista está se referindo a quê? A que história do passado de Israel? Este salmista está lembrando o seu povo nos seus dias. Seria importante eles recordarem o que os seus pais, o povo, havia feito contra o seu líder, contra Moisés, contra Deus. E está no livro de Números, capítulo 20, dos versos 2 ao verso 13. E eu gostaria, como geralmente eu faço, uma revisão na história para que nós possamos entender o contexto daquilo que o salmista está dizendo. Números 20, 2 a 13 diz o quê? Ele fala sobre o quê? A Bíblia nos diz que o povo havia chegado num lugar chamado Cádiz, no deserto de Zim. Neste lugar, a Bíblia fala de que Miriam, irmã de Moisés e de Arão, ela faleceu e foi enterrada ali. Cádiz estava como na porta de entrada para Canaã. Foi dali aonde Deus mandou Moisés enviar os 12 espias. Entretanto, a Bíblia fala que quando eles chegaram ali, naquele lugar, porque é um deserto, não havia água. E com isso, a Bíblia nos fala que o povo se levantou contra Moisés e contra Arão, como sempre. Qualquer problema que havia, a pedra caía em cima de Moisés, em cima de Arão. Dizer para Moisés e para Arão que era preferível eles terem morrido junto com seus irmãos no deserto, quando o Senhor trouxe pragas e mataram a eles, do que estar ali naquele lugar vivos. Eles esqueciam que o povo morreu pelas pragas de Deus por causa do pecado que eles haviam cometido. Eles parece que esqueceram que quem estava conduzindo o povo de Israel para ir de uma parte a outra não era Moisés. Não é Moisés que pela sua cabeça disse, olha, hoje nós vamos planejar, vamos para aqui, para ali. Não, irmãos. Havia uma coluna de nuvem e uma coluna de fogo durante o dia e durante a noite que guiava o povo pelo deserto. Moisés não levantava a sua vara para dizer ao povo, vamos embora, por ele mesmo, não.
quando a nuvem se levantava do tabernáculo, e Deus dizia para Moisés, prepara o povo, nós vamos levantar. Todo mundo já sabia. As trombetas tocavam e as pessoas sabiam que tinha que arrumar tudo. Vamos embora. Dizer para Moisés, quando eles viam fisicamente a coluna de nuvem e a coluna de fogo, e dizer para Moisés que foi ele que trouxe-os ali, irmãos, era um pecado contra o servo de Deus, porque eles podiam ver que a nuvem não havia se levantado. A nuvem estava parada e Moisés não podia sair dali. E qual era o problema? Qual era a contenda? Qual era, não é? Estavam reclamando de quê? O livro de Números nos diz, estavam porque aqui não é lugar de semente, aqui nós não temos figos, aqui nós não temos vides, aqui nós não temos romãs, nós não temos água para beber. Somente pensavam naquilo que era material. Mas eles não paravam para pensar que eles estavam ali ainda naquele deserto porque eles haviam pecado contra Deus. Deus foi muito claro. Quando eles estavam passando e passando no mesmo lugar, 40 anos, peregrinando, foi porque eles pecaram, eles defamaram contra a terra que Deus havia dado. Portanto, nós entendemos que enquanto o povo murmurava contra Moisés e contra Arão, qual era a posição de Moisés e de Arão? A Bíblia fala de que eles correram para o santuário de Deus e eles se prostraram diante do Senhor, com seu rosto em terra, para quê? Para poder interceder pelo povo. Então, olha aí a diferença. Enquanto o povo murmurava, contendia, o povo odiava, o povo, né, humilhava os servos do Senhor, qual era a posição deles? Iam para os pés do Senhor, iam orar a Deus, iam interceder pelo povo. Quando Deus disse, vou matar, irmãos, verdadeiramente, se fosse eu dizia, vai, Senhor, mata porque eu já não aguento mais. Mas não era essa a posição de Moisés. Não era essa a posição de Arão. Como líderes desse povo, eles intercediam, eles diziam, Senhor, não faça tal coisa. Este é o teu povo, aleluia. Então Deus disse para Arão e para Moisés, leva o povo a esta rocha. Havia uma grande rocha. E Deus disse, leva o povo para elas. E diante do povo, eu quero que tu fales a rocha. E diga para ela, brote água dela. E eu farei brotar e eu darei água a beber para o povo e para os seus animais. Agora, escutem só. A Bíblia nos fala que Moisés era o homem mais manso da terra. Mas, meus queridos, existe um limite em cada pessoa. Amém? E nós vamos ver que aqui, nesta hora, o limite de Moisés chegou a um ponto que quando Deus disse isso para ele, e ao ver o povo murmurando, o povo contendendo, o povo não confiando em Deus, o que é que acontece? No versículo 10, a Bíblia diz, qual foi a reação de Moisés? E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha. E Moisés disse-lhes, olha aí, ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Você pode notar aí a irritação de Moisés entre linhas quando ele diz, ouvi agora, rebeldes. Nunca, Deus sempre dizia para Moisés, este povo é rebelde, este povo é obstinado, este povo é isso. E Moisés sempre contendia com o Senhor, dizendo, Senhor, este é o teu povo, este é o teu povo, este é o teu povo. Tem misericórdia do teu povo. Agora, Moisés, ele, né, como nós dizemos num bom ditado, estava com os nervos à flor da pele. E a Bíblia fala que ele disse, ouvi agora, rebeldes. Porventura tiraremos água desta rocha para vós? Aleluia. E a Bíblia nos diz que Moisés levantou a sua vara. E ele não falou a rocha como Deus havia dito, mas ele feriu a rocha 2 vezes com a sua vara. Deus poderia simplesmente não ter feito nada, mas a Bíblia diz que águas em abundância saiu daquela rocha e deu de beber para aquela multidão e para os seus animais. Contudo, nós vamos ver que Moisés não obedeceu à palavra do Senhor.
É claro, ele foi na rocha, ele falou com o povo, né? Disse, olha, será que nós vamos tirar água dessa rocha? Não era esta a posição, não era esse o coração, não era essa o espírito que deveria estar na vida de Moisés, mas ele foi tão irritado que ele chegou a este ponto. É verdade que na vez passada, quando Deus mandou Moisés tirar água da rocha para o povo, a Bíblia diz que Deus falou, fere a rocha. Ele feriu a rocha e águas saíram. Mas Deus agora está dizendo, Moisés, fala a rocha. E eu vejo que assim como Saul não obedeceu por completo a palavra de Deus, assim foi Moisés. Moisés, na sua irritação, na sua hora de pressão, na hora em que ele estava ali, todo mundo em cima dele, que ele já não estava aguentando mais, estava nessa situação, nesse nervoso. O que foi que ele fez? Ele fere a rocha. Nós não podemos, meus queridos, assumir como é que Deus vai fazer. Nós não podemos assumir que Deus irá fazer da mesma maneira que ele fez antes. Ou tampouco nós podemos dizer, eu já sei como é que Deus vai trabalhar. Eu já sei como é que Deus trabalha. É assim, então eu posso fazer da minha maneira e encontrar-me metade do caminho com Deus e daí para frente é problema de Deus. Não, Deus não trabalha assim. Nós temos que obedecer. Nós não podemos fazer a obra de Deus, fazer o que Deus nos manda pela metade. Temos que cumprir por completo, obedecer para que nós tenhamos e que nós, naquele momento, Moisés pudesse santificar o nome do Senhor no meio dos filhos de Israel, em um meio de uma geração tão obstinada, tão rebelde, Moisés não poderia falhar nesse sentido. Qual foi a tragédia? Deus disse para ele, porquanto tu não me crestes. Olha aí, meus queridos, esta situação, o povo irritou a Moisés a chegar a tal ponto que ele não creu naquilo que Deus falou. Um homem como Moisés. Meus queridos, ele disse, porquanto não me crestes a mim para santificar o meu nome no meio desta geração, portanto, o que vai acontecer? Você não vai poder entrar em Canaã, você não poderá levar os filhos de Israel para entrar em Canaã. Deus, quando ele levanta alguém para qualquer obra do seu reino, é porque Deus ele quer que esta pessoa possa zelar pelo seu nome, pelo seu reino, pelas coisas que Deus está fazendo. Aleluia. E qual é a lição para nós? Qual é a lição para mim neste dia de hoje? Nós não podemos fazer ou podemos levar o nosso irmão a pecar. Temos que ter muito cuidado para não fazer com que não somente o líder, não somente o pastor, não somente o professor de escola dominical, não somente a irmã do ciclo de oração, a dirigente do ciclo de oração, mas os nossos irmãos. Temos que ter o cuidado. O povo de Israel tanto irritou, tanto reclamou, tanto murmurou, tanto contendeu, que isso foi corroendo. Oh, meus queridos, e chegou um ponto que Moisés, o líder que Deus deu, que falava com Deus cara a cara, aleluia, o que aconteceu com ele? Chegou na hora H, num momento crítico, num momento super importante, crucial naquele momento. E Moisés desobedece a Deus. Moisés não crê no que Deus iria fazer. Aleluia. Moisés deixou que a sua própria justiça pudesse agir na frente da justiça de Deus. E isso não pode acontecer. Quando nós irritamos um obreiro, quando nós irritamos o nosso irmão, quando nós fazemos e, ao invés de ajudar, estamos colocando pedra no caminho daqueles que estão trabalhando na obra de Deus, sabe o que é que nós estamos fazendo? Nós vamos fazer com que aquele líder não possa ver, em primeiro lugar, as coisas claramente.
não possa lembrar, não possa fazer, não possa obedecer claramente o que Deus disse. Foi isso que aconteceu com Moisés. Deus havia falado algo para Moisés, Moisés sempre obedecia à risca o que Deus estava dizendo para ele. Mas naquele momento, toda aquela situação cegou, toda aquela situação fez ele estourar e ele simplesmente não obedeceu o mandato do Senhor. E o pobre coitado do Moisés ficou sem a sua recompensa, ficou fora de entrar na terra prometida por causa do povo. Aleluia! Por que não podemos irritar? Porque quando nós irritamos, nós fazemos com que o obreiro ele comece a duvidar da voz de Deus, duvidar do plano de Deus, duvidar da sua chamada. Irmãos, não façamos tal coisa. Nós precisamos ser um apoio, ser uma ajuda, ser um ombro, carregar a cruz uns com os outros e não colocar mais pesada, porque o obreiro por si já leva uma carga muito mais pesada do que eu e você. Então nós não podemos ser usados por Satanás como o povo de Israel foi para fazer com que o servo de Deus pudesse duvidar daquilo que Deus estava fazendo, duvidando da sua chamada, duvidando do seu trabalho, duvidando da voz de Deus, duvidando do projeto de Deus, do plano de Deus, da estratégia de Deus. Aleluia! Aquela situação fez com que o líder perdesse o amor pelo povo, claramente. Ó, vós rebeldes! Perdeu, falhou o amor, falhou a paciência. Mas a gente pode dizer, Moisés, não, o coitado, me dá pena quando eu leio isso. Irmãos, me dá pena de Moisés, porque durante quase 120 anos este homem serviu a Deus fielmente. Não é que ele não tenha entrado na eternidade com Deus, não. Ele está no céu, né? Esperando o arrebatamento. Mas a recompensa que ele tinha de entrar na terra de Canaã, como aqueles Josué e Caleb que haviam saído do Egito e estavam entrando, Deus não permitiu eles por causa disso. Ele perdeu o foco, perdeu a visão do alvo, fez o líder perder a sua recompensa. Meus queridos, quão importante é nós zelarmos, cuidarmos, orarmos, intercedermos, amarmos, mostrar o nosso amor pelo nosso líder, pelo nosso pastor, pelo presbítero, pelo ministério, pelo professor de escola dominical. Aleluia! Você pode dizer, mas aquela pessoa, eu não concordo com ele, ou aquele não é verdadeiramente um homem de Deus. E quem colocou você no lugar de juiz? Deus nos chama, não para criticar, não para poder impedir, não para poder irritar. Deus nos chama para orar, Deus nos chama para interceder. Se você vê que o líder, seja na escola dominical, na igreja ou em qualquer outro lugar, está tendo problema, meus queridos, a nossa posição não é chegar para outro obreiro, para outra pessoa, para um outro membro da igreja e dizer, olha ele, a pessoa é essa, e aquilo ali, aquilo outro, aquele... Não é isso. Não é o seu lugar. O seu lugar é ir para o joelho. O seu lugar é interceder, é jejuar por ele. Senhor, tenha misericórdia do teu servo. E se você tiver oportunidade, você chega com carinho, você chega com a graça de Deus, você chega com o temor de Deus. Eu disse, irmão, eu estou orando por você. Aleluia. Mas que de maneira alguma possamos irritar os servos de Deus, principalmente aqueles que estão fazendo a obra de Deus e que nós sabemos que são homens de Deus, que são mulheres de Deus. Aleluia. Que o Senhor Jesus te abençoe. Salmo 106 tem muito a nos ensinar como igreja. E eu espero que você possa
abrir o seu coração para que você possa entender a mensagem do que Deus está falando para nós através deste salmo. Aleluia. E que nós possamos ser bênção. Aleluia. Na vida dos nossos obreiros, na vida do nosso pastor, na vida dos nossos irmãos, para a glória do nome de Jesus. Amém? Assim que o Senhor Jesus te abençoe poderosamente. Amém.